e do demônio em tradições como o budismo, o taoísmo e o Advaita Vedanta se concentra profundamente na mente humana e em seu relacionamento com a realidade última, rejeitando a ideia de uma entidade maligna, externa ou um lugar de punição eterna. Vou expandir um pouco mais cada uma dessas visões e como elas lidam com a questão da grande ilusão que causa o sofrimento humano. Então fica comigo até o final do vídeo. Bem, número 1, budismo, a natureza do sofrimento e da ignorância. No budismo, o conceito central é o sofrimento que permeia toda a existência no samsara. O inferno, nesse contexto, é uma das condições mais extremas. Significa dukkha. É um estado mental e existencial onde a mente está totalmente absorvida pela dor, raiva, ódio ou apego extremo. No entanto, como mencionado, o inferno não é eterno, o inferno não é um lugar, é um estado mental. O karma, ações de uma pessoa determina suas experiências em vidas futuras e até os seres nos reinos infernais podem encontrar alívio e renascer em estados mais favoráveis. A grande ilusão no budismo ou a ignorância, ela é a raiz de todos os estados de sofrimento, pois impede que percebamos a realidade tal como ela é, impermanente. Sem o eu, né, o eu minúsculo, o ego, é cheia de sofrimento. Mara, o demônio simbólico, é o arquétipo dessa ignorância, tentando os seres com desejos, medos e ilusões. O despertar ou iluminação, que é o nirvana, é justamente a superação dessa ignorância, percebendo a verdadeira natureza da mente e da realidade. Os estados infernais, portanto, são projeções da própria mente presa em ilusões e desejos insatisfeitos. O caminho budista é o caminho da superação dessas ilusões por meio da prática da meditação, da ética e da sabedoria. Número 2, taoísmo, o caminho da simplicidade e harmonia. No taoísmo, o sofrimento e o desequilíbrio são vistos como afastamentos do Tao, o princípio universal que permeia toda a existência. Quando uma pessoa está em sintonia com o Tao, ela vive em harmonia com as forças naturais e encontra paz interior. No entanto, quando essa harmonia é rompida, seja por excessos de desejo, ambição ou resistência ao fluxo natural da vida, surgem estados de sofrimento que podem ser descritos como uma espécie de inferno ou desarmonia interna. O taoísmo não vê o inferno como um lugar físico, mas como uma condição mental ou energética causada por desequilíbrio. O conceito de demônios também não é absoluto e eles são frequentemente representações de forças destrutivas internas ou externas que precisam ser equilibradas. Por exemplo, as emoções negativas como o medo, a raiva ou o desejo excessivo podem ser vistas como forças demoníacas, mas não no sentido cristão de entidades malignas que querem destruir a alma. Em vez disso, são aspectos da própria mente que se afastaram da naturalidade e simplicidade do Tao. A grande ilusão no taoísmo pode ser entendida como a ideia de controle ou separação do fluxo natural da vida. Quando tentamos impor nossos desejos e vontades à realidade, em vez de fluirmos com ela, criamos tensão e sofrimento. A prática taoísta busca cultivar o Wu-Wei. Wu-Wei significa ação sem esforço, onde o indivíduo
age em harmonia com o tal, permitindo que as coisas fluem naturalmente. Número 3, Advaita Vedanta, a ilusão de Maya e a não dualidade. A Advaita Vedanta vai ainda mais fundo na visão de que tudo o que percebemos como real é, na verdade, uma ilusão criada pela mente chamada Maya. Segundo essa filosofia, a verdadeira realidade é Brahma, o absoluto, que é uno, eterno e imutável. No entanto, devido à ignorância, acreditamos que somos separados dessa realidade divina e nos identificamos com o corpo, a mente e o ego. O ego é o nosso personagem. Essa falsa identificação é o que nos mantém presos ao ciclo de sofrimento e ao ciclo de nascimento e morte, que é o samsara. Aqui o inferno é visto como a ignorância do verdadeiro eu, Atman, e a falsa crença em um mundo de dualidade. Não existe um inferno objetivo ou demônio externo, mas sim a mente condicionada que cria um mundo de sofrimento ao se identificar com o corpo e os sentidos, e não com o Brahma. A grande ilusão no Advaita Vedanta é o conceito de dualidade, a crença de que existe um eu minúsculo separado do resto do universo, que é o nosso personagem, nosso nome, nosso rótulo social. Essa ilusão é o que causa todos os medos, apego, desejo e, portanto, todo o sofrimento. O processo de libertação é o despertar para a realidade não dual, onde se percebe que o Atman, o eu individual, é o mesmo que Brahma, o eu universal. Ao transcender essa ilusão, o inferno do sofrimento desaparece e o indivíduo encontra a libertação definitiva.